Vamos conversar sobre o seu livro agora, Vincent. Quero entender, então, melhor o método Jakarta. Como eu disse, eu acho que muita gente não sabe do que se trata. Então, vamos partir desse ponto inicial, para que você explique historicamente o que foi esse episódio da história. Conta pra gente. Sim, esse livro aqui, que eu fiz 2 anos atrás, que está saindo agora no Brasil daqui a umas semanas, é um livro sobre massacres cometidos contra a esquerda global ou contra pessoas acusadas de fazerem parte da esquerda global. E na pesquisa minha, eu achei que em pelo menos 22 países do mundo, aconteceu algum tipo de extermínio em massa cometido contra a esquerda global. O evento mais importante dessa história, embora não seja o primeiro, aconteceu na Indonésia, que hoje em dia é o 4º maior país em termos de população do mundo, em 1965. E nesse ano, o exército indonésio matou aproximadamente 1 milhão de pessoas, membros do Partido Comunista ou pessoas acusadas de serem membros do Partido Comunista, com apoio explícito e energético dos Estados Unidos. E com esse massacre de 1 milhão de pessoas, ou menos, ou mais, nós sabemos bem os números porque nunca foi investigado de uma forma profunda, porque até agora é ilegal, é proibido pela lei indonésia contar a história da forma verdadeira. Mas esse massacre acabou com o maior partido comunista do mundo fora do mundo socialista, ou seja, depois da China e a União Soviética, o partido indonésio foi o maior. Foi um partido não armado, um partido que teria ganhado as eleições, segundo a própria CIA, se tivessem acontecido nesses anos, e acabou com o projeto indonésio como foi formulado pelo primeiro presidente do país, que se chamava Sukarno, que foi um dos fundadores e elaboradores mais eloquentes do projeto do Terceiro Mundo. A ideia puramente otimista que os países após a colonização formal podiam reformular o mundo de uma forma mais justa. E depois desse massacre em 1965, o Suharto, um general do exército indonésio, consegue criar uma ditadura que entra como um dos aliados, entra no cenário mundial como um dos aliados mais importantes do mundo livre, do mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos na Guerra Fria. Foi através desse massacre que ele podia estabelecer um governo que entrou no cenário internacional bem aceito e celebrado pelos poderes ocidentais. E depois desse momento na Guerra Fria, embora esse episódio tenha sido um pouco esquecido, especialmente aqui nesse lado do Oceano Atlântico, para quem estava prestando atenção na época, foi uma coisa muito importante. E esse título do livro, esse método Jakarta, essa palavra Jakarta, ganha importância porque para movimentos anticomunistas no mundo, para aliados dos Estados Unidos, ou aliados possíveis dos Estados Unidos, esse massacre, essa virada que aconteceu na Indonésia foi inspirador. Foi uma coisa que funcionou, foi relativamente fácil para o poder capitalista, comparando com o Vietnã, que todo mundo considerava um país menos importante na Guerra Fria do que a Indonésia. Lá tinha uma guerra, pessoas dos próprios Estados Unidos morrendo, e a Indonésia foi considerada uma vitória para ser celebrada. E essa massacre inspirou outros movimentos da direita na Guerra Fria. E, especialmente aqui na América Latina, Jakarta começou a significar a morte possível, a ameaça o plano de exterminar fisicamente a esquerda em vários países. Se ouvia bastante da Operação Jakarta aqui no Brasil, teve Plano Jakarta no Chile, na Guatemala, se falava bastante de Jakarta.
E, como que eu falei, em 22 países durante a Guerra Fria, houve algum tipo de uso de extermínio em massa cometido contra a esquerda para ajudar na construção de regimes capitalistas e autoritários. Isso é uma coisa que eu acho fundamental para entender o mundo que temos agora. Eu acho que moldou de uma forma muito profunda o tipo de globalização que a gente recebeu, a gente vive depois do fim da Guerra Fria. E basicamente isso que o livro tenta contar, com foco principal na Indonésia, mas falando com várias pessoas aqui na América Latina e em vários países do mundo que sofreram esse tipo de violência. Ô Vincent, há uma vinculação direta dos Estados Unidos com países aqui da América Latina que utilizaram esse método? Isso foi exposto para esses países, Brasil, Chile, como você cita, como um exemplo que deu certo ali em Jacarta, na Indonésia? Sim. O livro usa, a minha pesquisa foi baseado em vários documentos desclassificados, principalmente norte-americanos, e várias entrevistas que eu fiz aqui na América Latina, na Indonésia. E na Indonésia, os Estados Unidos ajudaram no massacre, até passou uns membros do governo americano na Indonésia passaram listas de pessoas para serem assassinadas. E quando que a Jacarta chega como uma ameaça no Chile, que foi no Chile que foi uma campanha pública. Aqui aparece no discurso da direita de uma forma diferente, de uma forma indireta, que eu explico no livro, mas sempre foram movimentos ou governos com ligações com os Estados Unidos que estavam usando essa palavra. Em alguns casos, por exemplo, eu achei um caso de um guatemalteco explicando, conversando com o argentino na Espanha sobre o método Jacarta, e foi um americano que organizou essa reunião. Ou seja, tem vários... o tipo de envolvimento varia com o país, mas sim, a resposta é sim. Teve ação norte-americana nisso, sim. Eu vi que o livro é muito elogiado pela imprensa do mundo todo, e eu queria saber como você teve acesso a essa informação, na verdade, a esse capítulo da história, né? Porque, como você disse, a gente aqui não ficou sabendo, talvez não teve tanto acesso a esse tipo de notícia, a esse acontecimento, né? Eu sei que você foi correspondente aqui no Brasil e você foi para a Indonésia logo depois, né? Você já tinha conhecimento, você já foi com esse propósito de pesquisar, ou chegando lá você passou a ter acesso a esse capítulo da história da Indonésia? Não, eu fui lá para cobrir a região do jeito que eu cobri o Brasil, para a imprensa mainstream, cooperativa. Eu cheguei em Jacarta em 2017, para cobrir o Sudeste Asiático inteiro, para o Washington Post, The Washington Post, o jornal americano bastante mainstream. E, não, eu sabia mais ou menos desse capítulo da história, mas não fui lá com essa ideia. Mas o que eu reparei quando eu cheguei lá foi que, para contar qualquer tipo de história sobre a atualidade indonésia ou no Sudeste Asiático, era preciso poder contar essa história do massacre que foi cometido em 65, porque sem essa história, sem explicar o que aconteceu no passado, nada fazia sentido no presente. E eu reparei, além de reparar a importância desse evento na história global, reparei mais duas coisas. Primeiramente, eu reparei que quando eu falava disso com os meus amigos, colegas, pessoas aqui nas Américas, poucas pessoas sabiam da história. E segundo, reparei que tinha ligações com países que eu tenho uma experiência, que eu conheço pessoas, que eu falo as línguas, embora com sotaque, como que está ouvindo. Mas eu reparei que era uma coisa muito importante para a história global, que tinha sido esquecida. Eu acho que esse esquecimento foi possível através do sucesso total da operação na Indonésia, porque eles conseguiram
realmente esconder os fatos até agora. É proibido pela lei celebrar o comunismo de alguma forma na Indonésia, que até foi uma coisa que o Eduardo Bolsonaro celebrou quando ele apresentou um projeto de lei criminalizando o comunismo aqui no Brasil. Ele celebrou uma lei que foi aprovada durante o massacre de 1 milhão de pessoas. Mas eu achei que foi uma boa forma de tentar enfatizar a importância desse momento na história, usando essas conexões e a minha experiência aqui na América Latina para construir uma narrativa global para o leitor, para uma pessoa normal ler, uma coisa que eu escrevi para qualquer tipo de pessoa, que na verdade foi a obra heróica dos acadêmicos e dos ativistas que nos últimos 50 anos, pouco a pouco, construíram o que já sabemos sobre esse episódio. Eu peguei tudo isso e eu passei anos fazendo entrevistas com as vítimas para entender o que realmente era o projeto que eles tinham, o que eles queriam fazer durante o movimento do Terceiro Mundo e o que aconteceu com as famílias, com as pessoas que perderam. O livro vai ser lançado hoje, está sendo lançado, né, no Salão do Livro Político, ali na PUC São Paulo, onde o Vincent participa de uma mesa agora às 4h30 para discutir muito sobre, né, tem muito a ver com esse assunto. Deixa eu até pegar o nome da mesa aqui certinho para vocês, quer ver? É o seguinte, como o imperialismo e a cruzada anticomunista moldaram o nosso mundo. Então tem tudo a ver com o título do livro.